Nos ajude a levar a palavra de Deus através da internet. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e assine nosso canal ligando o sininho para ser notificado assim que postarmos novos vídeos. Portal Profetize, uma palavra de Deus para a sua vida. Então hoje nós estamos falando sobre livre-se dos dias difíceis. Primeira coisa, Thiago, eu quero me livrar. Estou com dias difíceis na área emocional, dias difíceis na área financeira, estou com dias difíceis na área conjugal, está muito difícil levar na família aqui, levar o casamento. Estou com dias difíceis espiritualmente, eu não consigo sentir Deus, eu não consigo me aproximar mais, eu não consigo fazer algo relevante. Ou seja, você que está passando por dias difíceis e você que não está, aprenda como fazer para ensinar os outros, para tirar os outros de dias difíceis. Mas você que está passando, a primeira coisa é reconhecer que eles existem, que são inevitáveis. Para quem chegou agora, eu dei o exemplo de Jesus. Jesus era perfeito, fazia tudo certinho e teve dias muito difíceis. É inevitável que você tenha dias difíceis. A segunda coisa que você precisa fazer é jamais criar dias difíceis. Jamais crie dias, anote, difíceis. Ou seja, já tem os que são inevitáveis. Já tem os que aparecem. Para que você vai criar? Gente, eu já criei muito dia difícil na minha vida. Eu já criei muitos dias. E os dias difíceis que você cria não tem o livramento que tem nos dias inevitáveis. Porque os dias inevitáveis foram planejados por Deus para te treinar. Então vem como treino e não como sofrimento. Então sempre tem um livramento. Os dias difíceis que você cria, meu irmão, minha irmã, aí se vira. Aí não tem jeito. Sabe quando você faz uma coisa e a tua paz vai embora? Você já fez alguma coisa que a tua paz foi embora? Alguém aqui já fez? O Hélio já confessa de primeira. Então assim, é muito difícil. Já fiz. Coisa que a tua paz vai embora e fala, meu Deus do céu. E quando você não está em paz com Deus, você não fica mais em paz com nada. É impressionante. Não fica em paz com ninguém. Então, a segunda coisa é jamais crie seus dias difíceis. Eles já são inevitáveis. Para que você vai criar outros dias difíceis? Talvez você não tenha... Porque muita gente fala assim, Thiago, eu tô sem força, eu não aguento mais os problemas da vida. Porque... se você não está aguentando, é porque você está vivendo dias difíceis que você criou. Porque os dias difíceis da vida, os inevitáveis que acontecem, são treinamentos divinos para você evoluir. Você sempre vai aguentar. Foi Ele que enviou, Ele sabe. A Bíblia diz que Ele não envia tentação, provação mais forte do que a gente possa suportar. Então, se está insuportável, é porque você não está vivendo um dia difícil que Deus criou para te treinar. Você está vivendo um dia difícil que você criou na sua vida. Você colocou na sua vida. Tem gente que está vivendo dia difícil porque provocou o problema, provocou a situação. Então, assim, existem 1000 motivos para a gente estar vivendo dias difíceis. 1000 motivos para a gente estar vivendo situações complicadas. Só que, se você está vivendo os dias difíceis que são inevitáveis da vida, tem uma saída. Agora, se você criou essa situação, como a gente faz? E agora? Livre-se dos dias difíceis. Primeiro, reconhecendo que eles existem. Segundo, jamais criando os seus próprios dias difíceis. Terceiro, combatendo-os na área que eles estão. Combatendo-os, anote, combatendo-os na área que eles estão. O que isso quer dizer? Que tem gente que está com dívida no banco, tem gente que está com dívida no cartão, tem gente que está com dívida de não sei o quê, gente que se endividou todo, aí agora vai orar pela dívida. Ou seja, quer combater espiritualmente um problema natural que ele criou. Vai ter jeito? Não tem como, pô. Não tem como. Então, assim, você precisa aprender a combater a sua dificuldade na área que foi criado. Problema espiritual se combate espiritualmente. Problema financeiro com conhecimento financeiro. Vai lá, pede ajuda, aprende como faz, renegocia, vai atrás de gente que sabe fazer, que tem mais... Problema emocional.
Se combate com informações emocionais, buscando profissionais da saúde, gente preparada para isso, lendo livros sobre o assunto, se conhecendo. O autoconhecimento é muito importante. Agora, tudo isso pode ser regado do coração, é claro. Claro, lógico. A Bíblia diz orai sem cessar. Tudo isso pode ser regado do coração. O problema é que nós criamos problemas em áreas e queremos resolver. Só orando. Principalmente quem é religioso desde criança, a gente aprendeu que a oração pode tudo, e tudo pode mesmo. Só que a gente não pode confundir as coisas. Então, se você criou um problema financeiro, junte as armas financeiras para combater aquele problema. Problema emocional, junte as armas emocionais para combater aquele problema. Problemas espirituais, não adianta tentar resolver problema espiritual com conselho, com conversa. É espiritualmente, é guerra espiritual. Então, assim, é muito importante que você faça essa lista de reconhecer que os dias difíceis são inevitáveis, que você não crie os seus próprios dias difíceis, porque eles vão vir já naturalmente. Se você criar, você intensifica o ataque. E terceiro, que você os combata na área em que eles estão acontecendo. Se o problema é espiritual, combate espiritualmente. Se o problema é emocional, combata emocionalmente. Se o problema é financeiro, combata financeiramente, por aí vai. Sempre tendo como base o conhecimento. Porque o conhecimento é o que liberta. Então você sem conhecimento, você não consegue dar o próximo passo. Sem conhecimento você não consegue buscar ajuda. Buscar ajuda. Como eu falei no início, para quem não pegou o início hoje da aula, eu falei que 2022 vai ser um ano muito difícil. Presta atenção, não estou falando que não vai ser um ano bom, estou falando que vai ser um ano difícil. Um ano que você vai ter que estar muito mais preparado que o normal. Você vai ter que estar muito mais fortificado do que o normal. Um ano em que nós vamos viver esse pós-pandemia, onde muita coisa que nós aprendemos e deu certo na pandemia não vai dar agora. Ano eleitoral, um ano em que o Brasil e as nações da Terra, as pesquisas estão mostrando isso, as estatísticas vão sofrer muito com o endividamento. O nível de endividamento familiar cresceu muito durante a pandemia. As pessoas foram tentando viver melhor, mas se endividando. Então a conta vai chegar agora em 2022. O mercado de luxo explodiu durante a pandemia, mas a conta chega. A conta chega. 2022 vai ser um ano muito difícil. Vou repetir, não estou dizendo que não será um ano bom. Eu acredito que será o melhor ano das nossas vidas até hoje. Porém, será um ano difícil. E se nós não aprendermos a lidar com as dificuldades, a gente vai ficar só chorando, reclamando, terceirizando a culpa ao invés de ir lá e resolver. E deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é a verdade da vida? Cada um resolve suas dificuldades. Essa é a verdade. Ficar esperando, não, alguém vai vir me ajudar porque o fulano prometeu que ia fazer. Se você ficar esperando alguém te salvar, você pode se frustrar, se decepcionar. Cada um resolva seus problemas, cada um corra atrás das suas dificuldades. Essa é a verdade da vida. E você tem que estar bem o suficiente não só para resolver suas dificuldades, como para ajudar outros. Você precisa ser o ajudador e não ser o que está esperando ajuda. Você precisa ser o que vai ajudar. E eu quero já declarar isso sobre a sua vida. Você será aquele que vai ajudar. Você será aquele que vai ajudar. Você será aquele que vai ajudar. Os problemas já existem naturalmente, então não crie você mesmo dias mais difíceis. Problemas já existem naturalmente, então você não pode criar mais dias difíceis. Você vai intensificar muito o ataque contra você. Você tem que pedir perdão, peça. Você tem que sair de um ambiente que está te fazendo mal, saia. Você tem que ficar um tempo sem entrar em rede social, não entre. O que você precisa fazer para não criar mais dias difíceis para você? Perder a paz, principalmente perder a paz com Deus, é uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano. Então não
crie mais dias difíceis. Você precisa se livrar deles. E agora eu quero te dar a chave mestra. A chave mestra disso. Chave mestra. Chave mestra. Vamos lá? Anota isso. Toda vez que meus filhos entram em dias difíceis, por exemplo, na escola, ou algum tipo de dor que eles estão sentindo, eles recorrem sempre às mesmas pessoas. Vem para mim ou vem para Janine, para a mãe? A chave mestra de hoje é: tenha pessoas que podem ser porto seguro em dias difíceis. Jesus tinha. Jesus tinha. O que Jesus fazia em dias difíceis, em dias confusos? Subia no monte sozinho e passava a madrugada com o Pai. Subia no monte sozinho e passava a madrugada com o Pai. Esses dias, o meu filho Joaquim estava com uma dor, meu terceiro filho, e ele passa o dia no meu colo. Ele vinha pro meu colo e só queria ficar no meu colo. E só servia meu colo. Porque, emocionalmente falando, ele se sentia protegido, confortado, porque apesar da dor, estava no meu colo. Tipo assim, não vai acontecer nada de ruim comigo, eu tô com meu pai. O problema é que você não sabe lidar com pessoas, você já expulsou tanta gente boa da tua vida que você não tem a quem recorrer nos dias difíceis. E esse a quem recorrer não é para pedir um dinheiro, não. É só para estar no colo, é só para estar perto, é só para se fortificar. É por isso que eu digo, se você quer prosperar e ser feliz ao mesmo tempo, você precisa ser bom em lidar com pessoas. Porque você precisa de pessoas para ser feliz e você precisa de pessoas para poder prosperar. Os dois ao mesmo tempo. Eu quero ser feliz e prosperar. Você vai precisar lidar com pessoas. Então você vai ter que ser um especialista em pessoas. Não tem jeito. Não tem jeito. Vai ter que ser um especialista em pessoas. Se você parar para pensar, quais são as 3 maiores dificuldades do ser humano? Lidar com pessoas, lidar com dinheiro e lidar consigo mesmo. Vamos anotar? Quais são as 3 maiores dificuldades do ser humano? Lidar com pessoas, lidar com dinheiro e lidar consigo mesmo. É ou não é? É difícil lidar com gente, é difícil lidar com dinheiro, até quem tem perde, ou seja, de tão difícil que é. E é difícil lidar consigo mesmo. Tem gente que me escreve no Instagram e fala assim: Thiago, eu perdi o sentido da vida e nem sei porquê. A pessoa não sabe nem explicar. Porque é difícil lidar consigo mesmo. Tem gente que uma tragédia acontece na vida dela. Uma tragédia mega, ultra, blaster tragédia acontece, a pessoa fica triste e segue em frente. E às vezes acontece um pouquinho de nada com o outro, ele entra em depressão. Negocinho pequenininho acontece, perdeu o emprego, tô em depressão. O outro perdeu todo mundo, igual o Jó, perdeu família, perdeu saúde, perdeu dinheiro, perdeu tudo. Fica triste, mas segue em frente. Como é que pode isso? Porque cada um decide como vai reagir aos dias difíceis. E para se livrar dos dias difíceis, você precisa aprender a combatê-los. Você precisa ter as armas certas. Não adianta você entrar numa guerra. Eu lembro de um dia eu estava vendo uma série policial em que os policiais eles batem de frente com um grupo de traficantes. Foi baseado em história real. E aí os policiais eles bateram de frente com os traficantes e decidem recuar apesar de estarem em maior número. Eram 3 traficantes e os policiais eram 7. Eles estavam em maior número e decidem recuar por um motivo. Os policiais estavam de pistola e os traficantes estavam de fuzil. Então, presta atenção. Eles, em fração de segundos, decidiram sair daquela situação porque, como eles estavam com a arma errada, eles iam perder mesmo estando em maior número. E sabe qual é o problema? Tem muita gente tentando resolver as dificuldades da vida, entrando em guerras com armas erradas. E com a arma certa, você tem chance. Com a arma errada, você, além de estar se colocando em dias difíceis,
você ainda não tem vitória, só tem perda. Então, nos dias difíceis, chave mestra de hoje, nos dias difíceis, tenha pessoas que podem ser teu porto seguro. Da mesma forma que o filho vai correr para o pai, vai correr para a mãe, vai correr para quem confia. A pessoa que vai ser teu porto seguro não precisa ser especialista em alguma coisa, você só precisa confiar. Tem que confiar nessa pessoa. A confiança dá essa segurança de vai dar tudo certo, porque a pessoa está comigo. Até Jesus, que era perfeito, precisou passar madrugadas com o pai para se sentir seguro e continuar avançando. Para tomar decisões, lembre-se que foi depois de uma noite no monte, com o pai sozinho, que ele desce e escolhe os 12 discípulos. Ou seja, ele tomou decisões sérias que afetaram o rumo da humanidade depois de passar um tempo com a pessoa certa, com a pessoa que ele confiava. Então eu estou aqui com você hoje, te trazendo essa palavra. Chegou a hora de a gente investir em relacionamentos em que a gente confia, porque no final das contas eles podem aliviar os dias difíceis. Esses relacionamentos podem aliviar os dias difíceis. Eles podem nos ajudar nos dias difíceis. Então você precisa saber o que está escrito. Vou repetir o que eu falei no início. Você precisa saber o que está escrito para poder combater os dias difíceis quando chegarem. Não adianta você, no dia difícil, sair correndo, ficar assustado. Tem que saber o que está escrito para você combater com a palavra, como Jesus fez no deserto. Um dia tão difícil para ele, as tentações no deserto, ele só combateu com a palavra. Se você não conhece a palavra, você não tem o que declarar. Se você não conhece a palavra, você não tem a arma para confrontar os dias difíceis.